No terceiro capítulo de João, encontramos Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Fariseu é aquela pessoa que pertencia então a um grupo religioso que era muito devoto às escrituras do Antigo Testamento. Um homem também revestido de autoridade e membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia judia, formada por anciões que exerciam, nos dias de Jesus, poderes políticos, religiosos e legislativos. Os membros do Sinédrio julgavam as diversas causas, então, apresentadas pelo povo. E neste encontro com Nicodemos, Jesus manifestou o amor extravagante de Deus, rompendo com as fronteiras da religião judaica. E é por isso que o nosso primeiro ponto de hoje é Jesus, o amor extravagante de Deus, que rompe as fronteiras da religião. Eu quero ler com vocês João, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Quando Jesus diz para Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, ele estava rompendo as fronteiras da religião judaica e de todas as religiões que se fundamentam em um conjunto de cerimoniais e rituais como meio para alcançar os céus. As religiões criam caminhos para que nós possamos viver uma espiritualidade que nos leve aos céus. E eu estou falando aqui de religiões de maneira geral. Elas criam mecanismos, elas criam cerimoniais, rituais, buscando ajudar-nos a entrarmos no lugar sagrado, onde Deus está. Mas existe um grande perigo neste caminho que as religiões vão criando, porque ao criar estes caminhos e alguns destes princípios, preste muita atenção, não são errados. Alguns destes princípios não são errados, mas quando estes princípios se tornam fundamentos para que nós possamos alcançar a graça de Deus, ou para que nós possamos alcançar a salvação, eles acabam então se tornando um erro. E com isso, as religiões acabam por matar a espiritualidade, ao invés de promovê-la. Ela acaba se tornando então perigosa para nós, porque tira o que é mais importante na espiritualidade: a liberdade. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu estou dizendo. Eu vou tentar ser um pouco mais claro, se é que eu consigo. Mas preste atenção, quando a religião ela começa a dizer para você que os caminhos que te levam aos céus é se você
orar desse jeito ou daquele jeito, se é você ler a Bíblia desse jeito ou daquele jeito, se é você participar de um ritual, se é você fazer determinadas coisas, como eu disse, algumas práticas são espirituais, são importantes e verdadeiras, mas quando estas práticas se tornam em si objeto ou fundamento para que você alcance salvação ou graça de Deus, elas perdem o sentido. Então muitas vezes as pessoas começam a praticar essas obras de piedade, buscando através delas a salvação, e elas perdem o foco da verdadeira salvação que já foi dada por Cristo, e elas se tornam prisioneiras dessas próprias práticas. E aí se perde então a espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é fruto da liberdade vivida no Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da região da Galácia, região que a gente chama normalmente de Ásia Menor, ele diz as seguintes palavras, Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo? O jugo de escravidão que Paulo está mencionando era o jugo imposto pela religião judaica. Ele está se referindo a todos os preceitos, a todas as ordens que constava na lei de Moisés. A orientação dele é que os crentes da região da Galácia permanecessem firmes na liberdade que Cristo havia conquistado para eles. Essas palavras também são para nós hoje. E preste atenção no que Jesus fala a Nicodemos. Jesus não disse a Nicodemos que para ver o reino de Deus era necessário cumprir toda a lei de Moisés. Mas disse que era necessário nascer de novo. Isso significa que a verdadeira espiritualidade não é fruto de nossas obras, mas da obra do Espírito Santo em nós. Então, orar para mim tem valor quando eu sou movido pelo próprio Espírito e entendo que isso faz parte de manter a minha comunhão com Deus. Então eu oro, mas eu oro não visando alcançar de Deus benefícios através da oração, como se a oração fosse um pagamento para que Deus fizesse uma graça para mim. Quando eu oferto ao Senhor, eu oferto por liberdade, por amor, por entender que eu devo contribuir para que o reino de Deus se estenda também. Então eu faço isso livremente, não porque eu estou fazendo com intenção de que o devorador não entre na minha casa, eu estou pagando para que Deus mantenha o seguro do meu lar. Não, é por isso que eu disse que às vezes nós nos perdemos, porque às vezes nós começamos a praticar e começamos a achar que nós estamos vivendo uma espiritualidade e não estamos. Se você perder a essência, você começa a viver uma religiosidade. E isso é muito perigoso. Os fariseus, como Nicodemos, acreditavam que eles seriam salvos se cumprissem todos os mandamentos de Deus entregues por Moisés. Eles estudavam arduamente a lei, com o fim de conseguir cumpri-las, e assim alcançarem a salvação. A salvação para eles era fruto de mérito, e não da graça de Deus.
Contudo, Jesus estava dizendo a Nicodemos que a salvação era fruto da graça de Deus, de uma transformação interior e não fruto de obras exteriores. As religiões podem e devem nos oferecer, sim, caminhos para externarmos uma vida de condutas morais perfeitas, mas a guarda destes caminhos não podem nos salvar. Então nós devemos viver estes caminhos, nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, viver em pureza, viver fora da imoralidade, viver em santidade. Mas não é a guarda destas coisas em si que nos salva. E é isto que muitas vezes nós deixamos de compreender ou deixamos de viver. Porque nós começamos a colocar estas coisas como se elas determinassem a nossa salvação. E eu volto aqui a dizer, porque eu sei que o que eu estou falando é perigoso. Nós devemos guardar os mandamentos, nós devemos guardar a pureza, nós devemos guardar a nossa moral, as nossas condutas. Nós não podemos viver na imoralidade. Nós não podemos abraçar o pecado. Pecado é pecado. Nós não podemos abraçar. Mas nós devemos entender que viver santidade faz parte agora da nossa nova natureza, que foi derramada em nós. Nós fomos selados com o Espírito. Nós devemos viver isso como parte da nossa nova natureza. Porque o reino de Deus não tem comunhão com o reino das trevas. Aquele que é filho de Deus não pode ter comunhão com as trevas. Então nós devemos sim viver na luz, viver tudo isso em santidade, mas precisamos compreender que a nossa salvação é graça de Deus, que foi dada a nós por Cristo Jesus na cruz. Então as religiões devem nos orientar, sim, para que caminhemos em santidade. E nós vivemos dias perigosos. Até entre nós, cristãos, evangélicos, muitas mensagens estão sendo distorcidas. Se anuncia a graça de Deus, e aí se acredita que pode viver a vida de qualquer maneira. Não, não pode. Eu não posso dizer que eu aceito Cristo, mas eu continuo vivendo numa prática de vida na homossexualidade. Não pode. Se eu nasci de novo, eu tenho que manifestar a nova vida de Deus. Eu não posso dizer que eu nasci de novo, mas eu vivo no adultério. Eu não posso dizer que eu nasci de novo, mas eu continuo roubando. Não, eu tenho que viver a nova vida de Cristo. Não existe comunhão do reino de Deus com o reino das trevas. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que manifestar a luz. Mas volto a dizer, a nossa salvação é graça de Deus em Cristo Jesus. Então não são as guardas dos caminhos que nos salvam. Esse é resultado na nossa vida, que temos comunhão com Deus plena, porque o Espírito de Deus vai nos conduzir a uma vida de santidade. Aquele que é nascido de novo não vive no pecado, diz o apóstolo João na sua epístola, na primeira epístola. Aquele que é nascido de novo não vive no pecado. É interessante, porque Jesus está dizendo a Nicodemos, então, que é necessário nascer de novo. Aquele homem que é religioso, aquele homem que era um fariseu, alguém que cuidava de praticar todos os mandamentos de Moisés. Os fariseus eram conhecidos por isso, eram notórios na sua caminhada de vida espiritual. E Jesus diz para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Somente aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador, tem seus pecados perdoados e recebe de Jesus, no momento em que creu, não é depois, no momento em que creu, o batismo com o Espírito Santo. E ao receber o batismo com o Espírito Santo de Deus,
Aquele então que estava morto no pecado, nasce para a vida eterna. Este é o nascer de novo que Jesus disse a Nicodemos. Este nascer de novo não é produzido pela obediência aos mandamentos, pelo viver de uma conduta moral perfeita, mas pela compreensão de que somos pecadores por natureza e que merecemos a condenação eterna. Mas que em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pela fé nesta obra que ele realizou na cruz, que é graça de Deus, um favor que Deus fez por nós, que não merecíamos, somos salvos. Amém? Então não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. A espiritualidade, ela passa a ser vivida então como um fruto desta nova vida. Ela é vivida na relação voluntária do nosso ser, como resposta a este amor extravagante, mostrado naquela cruz por nós pecadores. Eu passo a fazer ou não fazer algo por amor a Deus e ao meu próximo. Pois o meu amor a Deus, ele só é concretizado no amor ao próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo. Oro por amor a Deus. Oferto por amor a Deus. Visito o enfermo por amor a Deus e ao meu próximo. Não cometo adultério por amor a Deus e ao meu próximo. Enfim, como disse Paulo, qualquer coisa que eu faça ou deixe de fazer, se não estiver fundamentado no amor, não tem valor algum. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E ele vai mais longe, ele fala: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não for fundamentado no amor, nada disso me valerá. Então, espiritualidade é uma liberdade expressa através do amor. Não é simplesmente um cumprimento cego de uma ordem ou de uma lei. Porque a lei de Deus agora está gravada em nossos corações pelo fogo do Espírito. E nós somos movidos agora pelo Espírito. E nós respondemos em amor ao Espírito com liberdade. Jesus é o amor extravagante de Deus, que rompe então as fronteiras das religiões, nos levando a vivermos a liberdade do Espírito, que se reflete numa espiritualidade fundamentada no amor. As nossas condutas morais passam então a serem pautadas pelo amor. A vida na comunidade cristã é para ser vivida fundamentada no amor, e não em uma obediência fria, como eu disse, ou a um conjunto, de normas morais e regras organizacionais. O amor é a essência de toda a lei de Deus. E se existe alguma coisa que nós temos que dever um ao outro, é o amor, e somente o amor. Porque eu tenho que amar todos os dias, a todo instante, a todo momento. Tudo se resume no amor. Se a nossa espiritualidade não está fundamentada no amor, mas nas regras comportamentais, no medo ou no sentimento de culpa, o que nós estamos vivendo é religiosidade. Viver o amor é se dispor a sofrer para que a paz e a unidade do Espírito entre nós não seja quebrada. O amor nos leva a abrirmos mão da justiça própria, do orgulho, dos nossos interesses pessoais, para que a paz e a unidade do Espírito sejam mantidas entre nós. O amor faz com que eu diminua, para que o corpo de Cristo seja notado e seja visto.
e Cristo dessa forma seja glorificado. O amor me leva a desejar o bem do outro, mais do que desejo para mim mesmo. O amor nos capacita a buscarmos reconciliação com o outro quando falhamos com ele, a perdoarmos o outro quando somos feridos por ele. O amor tem que ser a lei maior que rege nosso viver e os nossos encontros como corpo de Cristo. É o amor que tem que nos unir neste lugar. E nós temos que viver esse amor. Eu acredito que Nicodemos, ele era um homem atormentado pela religião. A sua busca por Jesus à noite, certamente era porque não desejava o que? Ser visto por seus colegas religiosos, que olhavam para Jesus e não o viam como o Messias, como aquele que era de Deus. E veja que Nicodemos vai à noite, se escondendo dos seus amigos, religiosos, porque iriam condená-lo de procurar Jesus. Mas ele, Nicodemos, chega até Jesus e o chama de mestre. Então, ele reconhece Jesus como aquele que tem sabedoria, e ainda diz no texto que ele não só o chama de mestre, mas que ele diz: sabemos que você é vindo de Deus. Olha as palavras de Nicodemos. Enquanto os fariseus, seus companheiros, tentavam derrubar Jesus, ele estava com esse sentimento, esse era o coração dele. Então ele vai à noite, porque ele não queria ser visto por seus amigos. Isto por si só já nos mostra que ele era religioso também. Ele estava preocupado com a sua imagem. Isso era típico dos fariseus. Não diz o texto? Jesus mesmo fala, um fariseu foi no templo orar, e ele estava preocupado com o quê? Com a sua imagem. Senhor, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, Senhor, eu não sou como aquele. Olha só, a oração do fariseu. E ele está tocado, sim, ele está olhando para Jesus, ele está vendo que há algo diferente em Jesus, ele está reconhecendo isso, mas preocupado ainda com a sua imagem, com a sua posição diante do sinédrio, diante dos demais, ele vai à noite. Possivelmente ele era alguém que desejava viver sinceramente dentro dos padrões de Deus. Os fariseus eram assim, religiosos, e faziam de tudo para que fossem vistos como homens santos que praticavam fielmente a lei de Moisés. Entretanto, Nicodemos, por mais que buscasse cumprir a lei de Moisés, ele não conseguia descansar sua alma na certeza de que Deus se agradava do seu modo de viver. É por isso que ele foi até Jesus. A obediência às regras comportamentais e cerimoniais não provia para ele uma relação saudável com Deus. Havia sempre um sentimento, sim, de culpa e medo. Será que eu falhei em algum desses mandamentos? Ai, Deus vai me punir. É sempre vivendo nesse sentimento de culpa e medo. Então ele vai falar com Jesus. Acredito que possivelmente ele estava cada vez mais tomado por esse sentimento de culpa e medo, já não sabendo mais nem como orar, como chegar diante de Deus, porque não conseguia ser perfeito para satisfazer a Deus e toda a lei de Deus, e talvez nem ser perfeito aos olhos dos seus amigos religiosos, porque sempre teria algo também para acusá-lo. Jesus, ao ver que Nicodemos, agora preste atenção nisso, Jesus, ao ver que Nicodemos o considerava alguém enviado da parte de Deus, porque ele pronuncia essas palavras, Jesus foi direto ao ponto central de sua dor. Jesus era muito preciso, E aí então ele diz para Nicodemos que era necessário se libertar da religião e do jugo que ele carregava, que havia sido imposto sobre ele. Era preciso que ele nascesse de novo. Era isso que Jesus estava falando para ele. Esse aí não é o caminho, Nicodemos. Nicodemos Jesus já foi direto no ponto. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus.
Esse é o amor extravagante que Deus tem por mim, por você, por nós. Este amor que ultrapassa os limites das próprias religiões, dos conceitos que são criados. Ele vem para nos envolver em seu amor. Ele vem para nos abraçar em seu amor. Deus não está em busca de homens e mulheres perfeitos. Você já evangelizou alguém, tentou evangelizar alguém, e aí a pessoa diz assim para você: não, eu não vou na igreja porque eu sou pecador, eu só vou lá depois que eu conseguir melhorar aqui, melhorar ali. Você nunca ouviu isso? Às vezes a igreja cria uma imagem para as pessoas de fora que só tem perfeitos aqui dentro, né? Somos todos perfeitos, e aí as pessoas de fora, elas acham que nós que estamos aqui dentro são tão perfeitos que elas não querem entrar porque, mas eu sou pecador. Mas Jesus não veio para buscar homens perfeitos, nem mulheres perfeitas. Ele, aliás, ele mesmo diz isso, que ele veio para os doentes, para os enfermos. Ele está falando para aqueles que são pecadores. Eu vim para os pecadores. Ele não busca perfeição em mim e em você. O que ele busca em mim e você é um coração de adorador, que o ame de verdade, que olhe para aquela cruz e entenda o que ele fez, e o adore, e seja grato pela obra que ele fez. A perfeição, o Espírito vai nos ajudar a caminhar e cada dia melhorar, e nós devemos buscar, sim. Mas não é isso que Deus está olhando para você, se você é perfeito ou não. Ele está olhando se você o ama de fato e verdade. Porque é isso que ele deseja. Ele quer ter uma unidade com você. Ele quer ser um com você. Ele quer viver uma relação com você baseada no amor e na liberdade. É assim. Quando nós somos criança, a gente tem que receber dos nossos pais, né? Quando eu era criança, e nós todos vivemos isso, quando você foi criancinha, o pai meio que trata você por lei, não é assim? Não faz isso, menino. Tira a mão daí. Assim, né? E você vai aprendendo, né? Meio que vai levando uns sustos às vezes, né? Mas por quê? Porque você é criança. Então o pai vai te ensinando através da lei. Mas na medida que você vai crescendo, você fala, gente, você vai amadurecendo, o pai também vai começando o quê? A tratar você não mais por lei. Ele vai começar a dialogar com você. Ele vai começar a respeitar você e te ouvir. E ele vai querer que você sim comece a obedecê-lo e honrá-lo por amor. Não é assim? Você acha que o pai quer que um filho de 20 anos ainda tem que ficar gritando como se fosse uma criancinha de 1 ano que vai pegar a lenha, a panela quente, você tem que gritar para ela levar aquele susto e não pega. Não, o pai já espera que ele já tenha maturidade, o pai possa conversar com ele, e ele ouvir o pai baseado no amor. Aí você vai falar coisas para o teu filho, vai dizer para o teu filho: filho, olha, aquela amizade não é boa, aquela pessoa está por caminhos ruins. Você deve se aproximar para falar de Cristo, para mostrar o amor, mas cuidado com aquilo que ela te ensina, com aquilo que ela está te oferecendo. Às vezes você sabe, você é pai, você está ali atento, e aí você vai orientar, mas você espera do seu filho resposta de amor. Por amor, o teu filho já entendendo que você também o ama, ele vai ouvir o teu conselho, ele vai começar a ouvir. Não dá mais para você lidar com um filho de 20 anos como se fosse um bebezinho. E é Deus conosco. Deus primeiro diz isso no mandamento. Deus entregou a lei para nós que era como um aio, era para nós aprendermos através daquilo. Mas a lei já não faz mais sentido, porque já se revelou para nós Cristo Jesus. E agora Jesus manifestou esse amor extravagante, rompeu com o véu, rompeu com todas as religiões, ele rompeu com tudo. E agora o Pai quer que a gente se relacione com ele em espírito e em verdade. Uma relação baseada em liberdade e amor, onde você o ouve e você fala: Deus, eu entendi, se isso que o Senhor está dizendo, embora possa não ser minha vontade, mas eu entendo que o Senhor me ama muito mais do que eu posso compreender, eu vou obedecer por amor. Às vezes nós não queremos fazer, mas eu vou obedecer, porque a palavra de Deus me
ensina, Deus diz que eu devo fazer tal, então eu vou fazer. O amor, e é isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos agora. Era preciso que ele nascesse de novo, era preciso ele conhecer esse amor extravagante de Deus por ele. Deus não estava em busca de um Nicodemos perfeito, mas de um Nicodemos que o amasse de todo o coração.